Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, queremos te agradecer por mais um dia, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque mais um dia o Senhor, as suas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Estamos aqui, Pai, com muita alegria no coração, com muita paz, para que possamos, Senhor, ouvir, né, as maravilhas que o Senhor tem feito, no seu povo, povo que se chama pelo teu nome e que declara que o Senhor é o único Deus, que vem aqui agora nesse momento para compartilhar os feitos do Senhor, seja ainda está passando pelo processo, seja já passado, ou seja o amadurecimento que já teve, e nós temos a te agradecer, Senhor, porque isso aumenta a nossa fé. Graças eu te dou, Senhor, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, essa pessoa que vai contar o testemunho. Que o Senhor continue abençoando e que esse dia, essa terça do transbordo, Senhor, possa durar por muitos e muitos anos, porque sempre temos maravilhas para contar do Senhor em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para ti, Senhor. Graça nós te damos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia. E hoje, terça do Transbordo Sem Fim, eu quero ouvir minha modelo, quero ouvir lá de Valinhos, quero ouvir a Maís Sauí conosco. Então, vem para cá, Maís Sauí, queremos te ouvir. Se eu não te falei ainda, é muito bom ouvir você, viu? Vem para cá, Maís Sauí. Amém, graça e paz. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, né? A pastora acabou de falar, meu nome é Maír de Valim. Estou aqui mais uma vez para contar o que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. E eu vou deixar um versículo para começar, que é Salmos 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Eu ia até ler Gálatas 5:6. Só que aí, revendo, eu vou ler aqui é a Bíblia Mensagem, só para que vocês possam entender depois o que eu vou contar. Lá no versículo 1 de Gálatas 5 fala: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. E depois, lá no versículo 25, já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Então, às vezes eu quero ir para outros versículos, mas o Senhor sempre, eu vou pensando, o que isso quer dizer, como, e cai aqui, obras da carne, frutos do Espírito. Como eu sempre digo, que nós estamos sempre em construção, e o Senhor está trabalhando várias áreas da nossa vida, principalmente para quem não cresceu no lar cristão, né? Então, assim, agora é tudo muito novo, e tem que ajeitar muito rápido muitas coisas, porque estava tudo muito fora do lugar, né? E o Senhor, ele vem ajeitando isso. E mais uma vez eu agradeço a Deus por essa sala que tem me discipulado, que eu tenho aprendido tanto nesses estudos, né, das 7:05 e das 6. E aí o Senhor vem, nos leva para um outro lugar, né, que eu estou, né, na tenda, com o convite de Iracema, lá na tenda das mulheres, e eu falo assim, tem um tempo que o Senhor leva para fazer um vestibulinho, sabe, um cursinho. E aí a gente estudou aqui, e falou, agora vamos dar uma resumida para ver como você está. E às vezes a gente não se dá conta que é assim. Eu gosto de pensar dessa maneira porque aí eu falo as etapas. Eu sempre falava, se eu não aprender a lição, eu vou ficar repetindo o ano. Então eu tenho que aprender para eu poder passar de ano. Eu nunca reprovei, na escola, graças a Deus. Mas no sétimo ano foi muito difícil. Sexto ano foi sobre a história do Brasil.
olha, foi difícil eu passar, né, assim, história. E no 7º ano, né, foi em português, análise sintática. Até eu falo aqui que tem, às vezes, alguns capítulos que eu preciso ler, ler, reler, e aí eu vou no Google para poder, assim, ver o tempo ali, porque análise sintática, né, para saber do que está falando, quem, que tempo, quando, mas o Senhor, ele vai nos ensinando com tanto amor, que aí, até esses dias eu falei, Senhor, eu acho que eu falei, né, nesse aprendizado para que eu pudesse agora me interessar muito mais. Então, eu dou glória a Deus por tudo, sabe? Eu quero dizer o quê? Que eu tinha feito esse tempo atrás, em junho, um seminário no final de semana, Adornando a Noiva. E ali eu tive uma cura muito, assim, né, assim, né, especial, vamos dizer assim, de rejeição. Às vezes você fala, eu já estou curada, sei que Deus é o meu Pai, e eu estou curada, eu amo a todos, mas não é assim, gente. Não tem como você se vestir, como fala aqui, não tem como você escolheu viver no Espírito, mas você não vai falar assim, agora eu vou me vestir, eu vou amar. É uma transformação que vai sendo feita. E, muitas das vezes, às vezes a gente só quer ver o fruto, a gente quer ver ali, olha, eu estou amando. Mas primeiro, às vezes o Senhor vai mostrar, são essas obras da carne que precisam ser tiradas. E elas são tão sutis que o que aconteceu? Eu tive essa cura aí, mas em abril, vou voltar lá em abril, quando a pastora Mônica, né, assim, né, Rosana, e todas vieram aqui. Não, não, já nem lembro, gente, estou confusa aqui. Mas todas vieram aqui, foi um presente do Papai do Céu, e a gente vê a dedicação dessas mulheres em demonstrar amor, em visitar. Elas não têm, né, assim, limite para elas, elas vão e vão. E eu agradeço muito a Deus por ser uma pessoa privilegiada em recebê-las. Mas junto nesse mesma fase, assim, a gente acaba tendo umas lutas, né, assim, materiais. E às vezes esses presentes de Deus, assim, faz com que a gente, né, assim, né, que amenize essa dor. E a gente não consegue, às vezes, pôr na balança para poder neutralizar isso. Mas o Senhor tem me ensinado a cada dia mais. Aí eu lembro que a gente teve o motor do carro fundiu, ficamos sem carro. E aí eu quero dizer para vocês que está tudo entrelaçado. Esse processo de coisas materiais com crescimento espirituais, aonde o Senhor vai nos forjando, porque o que que ele diz? Para a gente não firmar os nossos olhos nas circunstâncias, mas a gente faz isso. Por quê? Porque no mundo espiritual tem tantas bênçãos e existe uma batalha, mas a gente precisa se posicionar no espírito, né? E aí eu sei que o carro ficou pronto, só que ele precisa de uma regulagem. Ele está bebendo assim muito combustível, está faltando regular. Eu falei, meu Deus do céu, continua. Mas aí o outro carro estava bom. Aí veio a cirurgia da minha filha, mais ou menos um mês atrás. Eu pedi oração, glória a Deus, foi muito bom, né, a cirurgia. E ela só teve a parestesia, que era o que poderia acontecer, que era perder a sensibilidade da língua e dessa parte do rosto, porque os sisos dela estavam deitados e, mas isso tem problema? Se ela tiver, assim, até que ela não teve uma infecção, né, no dente, não tinha problema. A partir daí, há um problema, porque essa infecção está ali no osso e acaba sendo reconhecido como corpo estranho, pode subir para a cabeça. Então, ela tratou, falou, é hora de operar. Teve que ser no hospital, assim, anestesia geral, entubou, ela estava com muito medo, mas, glória a Deus, foi tudo bem, só está com essa parestesia, que faz parte, mas em nome de Jesus vai voltar, ela está começando a sentir uns formigamentos, está fazendo laser, né, com a sogra da Luane, que assim, é um amor de pessoa, que está ali para abençoar a vida dela, e as nossas também, né, e vai voltar. Enfim, aí eu sei que nesse tempo todo, a gente fica muito sensível, porque é uma cirurgia, é uma situação financeira, é assim, o desemprego do marido, muda de trabalho,
mas eu tenho que só agradecer, porque a gente vai confiante, mas algo lá no fundo diz assim: você precisa fazer algo da sua parte, você precisa fazer algo da sua parte. E eu sempre fico tentando fazer algo como se dependesse de mim, uma segurança. E aí, ouvindo Cíntia numa quarta estratégia, que ela falou algo de ser curada para curar, eu até comentei com vocês aqui na sala algum sentimento que eu tive sobre o medo do futuro, e, e aí eu fiquei assim, né, chorosa naquela manhã, que foi depois da cirurgia da minha filha, e aí ouvindo a Cíntia, e aí eu comentei com vocês na sala sobre a gente está vivendo, está indo, mas eu ainda estou nova, e eu estou trabalhando. Aí essa conversa de aposentar, de quem vai aposentar bem com salário, que não vai aposentar, e aí você está vendo que está ficando difícil, muitas conversas, e você começa assim, e quando eu não puder fazer nada? E eu depender? Eu depender de um filho, ou depender, ou não poder, mas aí o Senhor fala, dependa de mim, né? Só que até eu chegar nesse entendimento de dependa de mim, a gente fica ali. Só que aí eu fiquei me questionando, e eu comecei a falar com o Sauí, comecei a chorar. Aí eu falei, por quê? Aí depois eu fui perguntar para Deus, por que que eu tenho isso? De depender. Aí nós tínhamos entrado num estudo de paternidade. Até então eu falei, ah, não, o meu problema era só a rejeição. Não. Aí eu falei, olha, achei que a paternidade tivesse sido curada lá no Silk, depois no estudo da sala, sabendo quanto Deus é bom, a gente aprendendo e Deus se revelando a nós. Mas aí eu falei, por que isso? Senhor, aonde que está essa essa falha no aprendizado? Aonde que teve esse, né, assim, essa falta de configuração que faltou aí nesse meu sistema, né? Não estou acusando meu pai, porque ele fez da melhor maneira, mas nós tivemos uma criação assim. Mesmo trabalhando lá para o meu pai, ele não pagava salário. E aí ele falava que a gente já tinha onde comer e dormir, era o suficiente. Então a gente não tinha aquela coisa de falar assim, pai, olha, meu tênis está ruim. Ah, filha, vamos lá, qual tênis você quer? Você quer aquele de luzinha? Ah, é aquele dos super-heróis, igual hoje a gente leva uma criança de 1, 2 anos para escolher o tênis que ele quer, entendeu? A roupa que ele quer. Nós não tínhamos isso, era assim, chegava com aquele tênis, porque via que estava precisando, e eu até lembro que eu ganhei um tênis azul marinho, azul royal, muito cara de homem, e era um número maior que o meu pé, e eu tinha complexo de perna fina, então eu ia para a escola com 2 calças jeans para engrossar a perna, para diminuir o sapato. E aí, quando eu lembro, né, um dia comentando isso com meu irmão, ele falou: ah, uma vez o pai chegou com 3 tênis lá. E aí tinha os 3 irmãos, que eram os mais velhos que eu, né? O mais velho deu certo, o menor também deu certo o tênis. O dele não deu certo, né? Assim ficou apertado. E ele teve que usar. Não tinha essa coisa de troca, porque meu pai, acho que ele ia e negociava. Vai, eu preciso comprar 3 tênis, né? Assim, né? 3 tênis, 3 pares. Vai, faz um preço bom. Ah, mas só tem esse. Então, acho que ele pegava, sei lá, de ponta de estoque, nem sei lá. E aí, tá errado isso? Ele fazia da melhor maneira, dava, não faltava, né? Só que aí você transfere isso para o seu pai. O Pai eterno, nosso Abba Pai. Eu vou ter o que eu preciso, mas eu não posso pedir. Mas eu quero o melhor. E eu fiquei assim, ai, papai, eu queria tanto sonhar, poder sonhar, de construir isso. Eu não posso, tem sempre assim. Gente, foi um sentimento horrível. Até foi quando a gente ouviu o testemunho da pastora, né, assim, Rosi falando que ela foi fazer o curso e Deus providenciou um lugar para ela ficar, né, assim, de estadia gratuita. Mas o Senhor fala ali, mas a gente ouve, e foi o que eu comentei ontem na sala. É para o outro, porque ela está num grau mais perto de ti. Eu ainda não tenho essa maturidade. Então, eu vou passar por outro caminho, eu vou ficar lá no fim da fila. Eu falo, Senhor. Mas a gente começa a entender.
Só que, Maíra, então você foi curada, você já pode? Não, mas eu estou começando a entender e estou dando espaço para o Espírito Santo visitar a minha raiz lá e curar. Porque aí eu falei, é por isso que eu falava que eu não sonhava, eu não tinha sonho. Depois de 2020, que eu comecei a sonhar, a desejar, porque antes eu falava, não adianta sonhar, eu sei que vai vir, e o que vier, eu me adapto. Aí eu percebi que em outros cursos que eu fiz, eu era uma criança adaptável. Né, tem limão? Vamos fazer suco de limão. Tem, né, assim, tem jabuticaba? Dá para fazer suco de jabuticaba? Acho que dá. Vamos adaptando, vamos adaptando. Isso é bom, mas o nosso pai quer ensinar que ele nos dá essas condições de adaptação, mas a gente não precisa ficar nesse sentimento de miséria, esse sentimento de que você tem que dar um jeito. Mãe, não tem suco? Beba água. Não faça, né, assim, o suco de jabuticaba porque tem que ter suco, sabe? É algo assim, dentro de mim. Talvez tem pessoas que falam, meu Deus, continua meio doida falando. Mas eu sei que é assim que o Senhor trabalha. Até então, para mim, ok. Na outra semana, nós fomos lá na tenda, né, sobre rebeldia. Não, sobre rebeldia. Só que foi Dia dos Pais, semana passada. E aconteceu que eu fiz uma dinâmica com os pais, dei uma lembrancinha, um cortador de unha, gente, porque eu falei, o que que eu vou dar para os pais tudo igual e que cabe no meu bolso? Aí eu cheguei na loja e falei, o que que pedem para dar para o Dia dos Pais? O rapaz falou, a gente vende muito cortador de unha. Falei, gente, olha, baratíssimo e útil. Aí eu fiz aquele, né, assim, uma dinâmica sobre, né, que era para poder marcar o Dia dos Pais, porque pelo benefício que Deus dava a eles, que isso é uma bênção. E fui falando. Aí a gente, ai, que paz. Só que aí chegou uma encomenda né, do Mercado Livre e o vizinho pegou e eu ia na chácara lá do lado pegar. E aí eu sei que eu estava fazendo almoço, só estava arrumando umas coisas. E naquela coisa de, vai, vamos lá, né? Aí as crianças, os netos estavam aqui, vó, vamos lá passear lá onde é no final do condomínio, que é a Casa da Bruxa, uma casinha abandonada. Eles ficam brincando. Só que eu desci e eu entrei no carro, aí meu filho, minha nora estava lá e as crianças, eu fui dando ré no carro, observando uma coisa, eu estava meio passada com algumas coisinhas assim que eu ouvi, dei ré no carro, não olhei para trás. Gente, eu só fiz isso quando eu estava tirando carta, que eu dei ré, a minha instrutora falou, Mar, como que você dá ré olhando para frente? Eu tô vendo que o carro está se distanciando assim. Eu falei, olha, eu cometi esse erro novamente. E bati no carro do meu filho. Então, eu fiquei assim, desorientada, eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei sem graça, mas mesmo assim, ai, filho, desculpa, ele desceu do carro chateado, saiu, entrou, não foi com a gente. Aí eu fui lá buscar a encomenda, voltei, não, melhor, fui lá lá na casa da bruxa, resolvi passar por um lugar onde tem os bambus, tinha chovido, atolei o carro, foi uma experiência meio assustadora para as crianças, mas assim, vai ficar na história. Aí minha nora teve que descer do carro, a gente começou a colocar folha de bambu embaixo da roda, porque atolou que ficou assim metade da roda no barro. Mas foi uma experiência, eu falei, mas não tem perigo nenhum isso. Mas foi algo que eu já estava estremecida, né? Enfim, cheguei aqui, o meu pai me liga. Só que eu não estava com vontade de atender, até porque eu não estava emocionalmente para atender, porque quando meu pai liga, a gente conversa, aí vai, fala, e sendo o Dia dos Pais, a gente tinha que cumpridar, mas eu não estava emocionalmente boa para aquilo. Mas até então, aceitável, concorda? Aí eu sei que eu peguei, não atendi, mandei uma figurinha, ok. Aí segunda-feira eu fui falar com meu filho, estava meio chateada, tudo. Eu falei, ó, vê quanto que fica, a gente vê e tal. Até uma semana para se resolver. Ontem ele falou, mãe, eu que peço desculpa pela minha atitude, mas uma semana, não é isso aí. Mas eu não vou entrar nessa conversa, talvez vai ficar para um outro, né, um outro episódio. Aí eu sei que na terça-feira eu estava indo para o curso lá da tenda, que era sobre rebeldia. Aí o Sol falou, você falou com seu pai? Eu falei, eu não falei. Mas ele ligou. Mas como ele ligou? Eu falei, mas eu não atendi, eu não estava bem na hora. Aí ele, mas por quê? Era Dia dos Pais.
eu falei assim, ele tem outros filhos para dar parabéns para ele no Dia dos Pais. Mas até então aí tudo bem. Ele, honra pai e mãe. Eu, fui para a igreja. Cheguei lá, até então, aí veio falando sobre rebeldia, sobre isso. Mas até então não atender, até ontem a Ana mandou, né, para mim um vídeo. Eu falei, ô Senhor, o Senhor está falando. Aí eu não ia entrar em detalhes disso aqui. Mas a Maír, sendo a Maír, tem que contar detalhes, porque é isso, sabe? Coisinhas pequenininhas que demonstram. Aí lá, enquanto a pastora ministrava, falava, eu falei, foi atitude de rebeldia. Eu falei, Senhor, por que isso? Ele tem outros filhos. Aí eu falei, olha o Senhor trazendo à tona. Não adianta você falar, quando você conversar com seu pai, você vai ser amável, você vai ser, isso vai honrar, mas esse sentimento eu tenho que tirar de você, mãe. Essa rebeldia, não só com seu pai, com outras pessoas. Só que como é em questão de paternidade, Deus ele vai me curar para que eu não tenha essa rebeldia diante dos meus irmãos aqui na terra, diante dos meus amigos, diante dos próximos. Como ele está tratando? Porque ele é o nosso pai e nós somos irmãos. Então eu percebo que o Senhor está trazendo a cura de um jeito assim. Não, olha, Maíra, eu estou te mostrando que você é calma, que você é benigna, que você é. Não, não, Maíra, você precisa tirar isso, né? E eu vou te mostrar. Eu até creio, às vezes, que o Senhor está mostrando, porque Ele já está curando. Porque quando você consegue perceber, entregar, repreender, renunciar, pedir perdão, já é a cura. Porque enquanto você não está curado, você não enxerga, né? Você não consegue enxergar, você vai achar, como eu pensei, estou no meu direito, eu não vou ser falsa, hipócrita. Eu não estava com vontade, eu não estava com condições psicológicas, entendeu? Mas eu poderia, né, ter atendido. Mas eu sei que aí eu fui lá no grupo ver, um filho só atendeu, porque os outros estavam fora de local. Mas isso não explica eu não ter atendido. E eu percebo que é essa cura que o Senhor quer trazer. Então, igual na terça-feira passada, e eu fiquei sem energia, talvez eu queria transbordar aqui, mas um lado meu falou, bem que podia acabar a energia. E acabou a energia. Estou confessando aqui. Mas porque o Senhor tinha que me ensinar sobre essa rebeldia, sobre essa coisa de querer fugir da raia, sendo que eu preciso, porque Ele me dá força, Ele é o meu escudo, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar, sabe, essa coragem de vencer, porque nós vemos aqui na Bíblia vários livros de homens que Deus ele mostrou que Ele era com ele, mas Ele também tinha as fraquezas dele. E eu acho que é isso que vai nos fortalecendo, porque vai trazendo à tona quando a gente vai ouvindo a história de outro e vendo, gente, deixa eu tirar essa máscara, deixa eu tirar essa máscara, sabe? Porque a gente precisa tirar essas máscaras diante do Senhor. Nós temos que realmente ser assim, ó, transparente. Até ontem, quando, né, nós estamos estudando lá em Josué, lá no capítulo 5, tire as sandálias do teu pé, eu até ia comentar, eu falei, e eu fiquei, por quê, né? Que esse lugar é santo, tira as sandálias do teu pé. Se eu estiver, né, fazendo algo que não é correto, vocês podem me corrigir, mas o Senhor ministrou aqui, porque normalmente uma sandália, a gente usa aqui um chinelo havaiano que seja isolante, né, do calor, né, assim, de energia de descarga elétrica, mas é para não nos isolar de nada, porque tudo é do Senhor, e Ele não quer que nada nos isole dele. Então, tire a sandália dos seus pés, porque aqui é santo. Tenha realmente, seja uma unidade comigo, né? Esteja junto, seja um só, né? Então, é isso que o Senhor tem falado comigo. Eu sei que tem muita coisa para ser falado, até eu vou ouvindo ali e vejo essa cura. E o que o Senhor vinha ministrando comigo na terça-feira antes de eu ir, né, para o estudo. Eu estou falando desse estudo, gente, mas eu sei que é de tudo que eu aprendi aqui e indo para a provinha, como eu falo. Porque aí a gente vai ligando esse quebra-cabeça e vai vendo o que ouviu de um e outro. É honra ao Senhor tudo isso que eu tenho aprendido. E ele falou: nós queremos agir como Cristo, amar,
né? Assim, amar o próximo, ajudar. Só que a gente precisa tirar essas coisas de dentro de nós. Não tem como a gente amar, porque Cristo, ele amava verdadeiramente. Ele servia verdadeiramente. Ele chorava verdadeiramente. E enquanto a gente tem esses sentimentos ainda de rejeição, de inferioridade, de várias, o nosso Senhor ele vai tratar tudo isso, para que a gente possa realmente olhar com a lente dele. Porque quando a gente olha pela nossa lente, é muito complicado. Porque a gente acaba até muitas vezes falando, ai, mas eu estou tendo uma empatia pela história da pessoa, porque está olhando pela sua mente, a sua lente, aquela lente de dor que ainda não está curada. Porque existe aquela sensação, né, de você olhar e você saber o que ela está passando porque você passou por isso, mas não sentir porque você tem isso ainda. Então, o Senhor, Ele quer nos libertar mesmo, para a gente viver essa liberdade. E não adianta forçar a barra, porque Ele quer mudar de dentro para fora. Não adianta. Mas eu agradeço a Deus pela misericórdia dele, que se renova todas as manhãs, pela paciência que ele tem comigo, porque muitas das vezes, além de rebelde, sou obstinada, orgulhosa, e aí eu falo, Senhor, quebra isso em mim. Muitas vezes, assim, eu estou ali vivendo, o Senhor está falando, mas eu só reconheço isso depois de patinar, 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 patinar. Aí eu falo, é isso aqui que está acontecendo. Eu não quero mais essa atitude. É muito difícil, né? E a gente vai achando que a gente está boa, como diz Ita, você vai ver, está faltando muito ainda. Mas é aquilo, o Senhor vai nos apurando. E é nessas experiências da vida que a gente vai vivendo, é, porque a gente acha que eu escolhi viver com Cristo, vai ser tudo muito fácil, e o amor, porque eu estou lendo a palavra, o amor vai transbordar em mim. Não, vai ter que ser ali exercitado. E esse exercitado não é só praticar sem sentir, é realmente você fazer essa limpeza, detectando onde está o defeito, trocando a peça que pode ser trocada, para que dê espaço para o Espírito Santo entrar. Então, ele precisa mostrar onde está algo que não pertence a ele, para ele tomar espaço disso. E às vezes a gente faz vista grossa, a gente não quer olhar, muito menos vir transbordar aqui. Eu queria que talvez nem fosse liberado ao público, mas eu sei que nós estamos num tempo de muita transformação né, nas pessoas. E ouvindo o louvor que vocês puseram aí, porque eu ia pedir para colocar aquele louvor, é, que eu quero um coração igual ao seu, né? Um coração. Só que aí eu falei, não, deixa. E aí a gente vê que enquanto eu ouvi o louvor que colocaram aí, eu falei, é isso, Senhor. Eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor está me fazendo, por me manter em pé, firme, caminhando, né, com a ajuda de irmãos, com pessoas às vezes que vêm puxar a orelha, mas usada por Deus, e estou crescendo. Ainda assim, não sou mais um bebê, porque eu sei que agora já estou madura e preciso já assim caminhar, cavar aqui e buscar o alimento. Mas é um alimento que o Senhor quer que eu me alimente dele e o nutriente certo para cada etapa, para cada fase da vida. Saul está muito bem, graças a Deus, está desenvolvendo no trabalho dele. Eu posso dizer que o tempo todo o Senhor é bom, ele tem cuidado de tudo, e eu também tenho aprendido assim aquela oração simples de que Senhor, abençoa o dia. Até esse dia eu estava com problema do carro, né? Eu falei, será que eu vou? Vai ferver? Ai, Senhor. Aí acabou que eu não fui. Aí eu falei, olha lá, né? Quando a gente entrega para o Senhor, às vezes uma oração rapidinha. Aí o Senhor falou, não, não, não vai ser você. Aí foi o Saul. Então, assim, é orando o tempo todo. E a forma de como fazer isso, o Senhor está me ensinando. Mas é isso. Hoje eu vou, né, encerrar por aqui. Que quem consiga discernir o que eu falei, que o Espírito Santo abençoe a sua vida, que seja uma semente que multiplique e dê muitos frutos, e que seja esse o caminho, em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Obrigada, Mãe. Obrigada por você ser canal do fluir do Senhor na minha vida com essa simplicidade.
Gente, quem nunca, né? Quem nunca? Quem não se vê na história de Havaí, de uma forma ou de outra? Ah, queridos, estamos em reconstrução o tempo todo. E que bom que estamos aqui. E que bom que estamos saindo dessa meninice. Que bom que estamos deixando de tomar o leitinho. Fácil não é, mas a gente consegue, é aos poucos, né? É aos poucos. Esses dias nós estamos na aula lá, estudando hebraico, e isso me deixa assim, sabe, enlouquecida. Como alguém pode aprender hebraico e conseguir ensinar hebraico para o outro, que para mim é muito difícil. E aí o professor falou, mas isso vem de muito tempo. Então, não queira mudança da noite para o dia. Só queira estar firme para essa mudança, para essa renovação que o Senhor está nos levando. Obrigada, Maí, por transbordar aqui, viu? Isso que eu falo, não guarde muito. Não guarde muito. Vem aqui, eu estou cheio de transbordo. Eu estava comentando com a Maí ontem. E aí depois eu não sei por onde começar, porque é muita coisa que o Senhor faz todos os dias nas nossas vidas, é muita coisa. E quando você não transborda, você vai acumulando as bênçãos do Senhor, os ensinamentos que Ele está nos dando, a cura que Ele vai. A gente já até esqueceu. Passa outra coisa aqui, você já até esqueceu, entende? Por isso que eu falo, todos os dias nós temos muitas coisas para transbordar. Que eu e você possa transbordar dia após dia desse amor do nosso Pai, viu? Obrigada, Ana Maria. Ora aqui pela vida da Bahia, mais uma vez agradecendo essa mulher linda que nos abençoou nessa manhã. Obrigada, Maí. Vem para cá, Ana. Amém. Glória a Deus. Senhor, Deus, derrama bênçãos. Continua, Pai, derramando as bênçãos. Continua, Senhor, que esse transbordo na vida da Amair, na vida do Sauí, de toda a família, Senhor. Continua derramando bênçãos sem medidas. A tua presença, Senhor. Nós temos clamado, nós temos pedido, Pai. Num dia difícil, a maneira como estamos lidando, Senhor, a tua presença sempre se faça presente sobre a vida da Maír, sobre a vida da sua família, aonde ela for, com quem ela estiver, Deus. Oh, Senhor, obrigada por ser tão palpável, por ser tão presente. Continua com a família do transbordo, cada pessoa, Pai, que aqui esteve, cada pessoa, Senhor, que vai ouvir. Oh Deus, abençoa o Espírito Santo e que continue ministrando dia após dia essa semente, Senhor. Faça dar muitos frutos para o Senhor, para a honra e glória, Pai, do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, família. Amanhã é a quarta estratégia. Orando aqui que o meu amado que está ali na fila consiga estar conosco aqui amanhã. Esteja em oração pela vida dele, muito trabalho, muita demanda, mas o coração dele está na obra. Deus abençoe. Rosana Moreira, um beijo no seu coração. Obrigada a você, Amaí. Obrigada, Lila. Deus abençoe.